Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz, FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Edson Paul e conosco mais uma vez está o pastor Ismael, e agora são 10h15. Meus irmãos em Cristo, nós temos muito assunto a abordar e eu não quero tomar o tempo deste assunto tão importante. Portanto, eu estou passando a palavra ao pastor e mestre da palavra, Ismael Oliveira. Vamos então, pastor Eudes, continuar o nosso estudo, né? E nós terminamos então o capítulo 2 de Mateus. E eu gostaria, pastor Eudes, por gentileza, só me ajudasse nas leituras da palavra, conforme a gente for estudando aqui, né, sobre o reino de Deus. Então nós vamos começar o capítulo 3. E eu gostaria de já começar aonde nós paramos na última aula, né? Do final do capítulo 2 para o início do capítulo 3, quem lê apressadamente não percebe, mas há aqui um lapso temporal de mais de 20 anos. Então, aonde parou o capítulo 2 até iniciar o capítulo 3, houve um silêncio. Houve aí uma omissão do que aconteceu nesse período. Já vai aparecer agora no capítulo 3, praticamente já o iniciar do ministério de Cristo Jesus, né? E mostra como foi que esse ministério se deu início. Então, hoje nós vamos estudar sobre a manifestação do reino de Deus. E mais uma vez, reforço o que já foi dito em aula anterior. Nós não estamos falando em criação do reino de Deus, porque o reino já existia muito antes da fundação do mundo. Desde que Deus existe, nós não sabemos quanto tempo é isso, né? Porque a Bíblia diz que não está revelado a nós, mas desde que Deus existe, existe reino. E o reino só foi manifestado a nós, homens. Ele foi manifestado no Éden, para Adão e para Eva, né? Isso para mostrar que o propósito original, que o prazer de Deus, que o planejamento de Deus é que o homem viva no reino que ele criou. Então, o projeto original foi colocar o homem para viver já dentro do reino. Então, o jardim que Deus plantou e colocou o homem dentro, era ali um reino que Deus colocou aqui na terra. Porque Adão, ele era obediente, era governado, era liderado por Deus diretamente. Então, isso é o governo de Deus, é o reinar de Deus, é Deus quem comanda todas as coisas sobre a minha vida. Adão perdeu isso, né? Eva perdeu esse contato direto com Deus. Por quê? Olha como que o homem perde o reino, como Adão perdeu. Quando ele quer governar sua própria vida. O que foi que a serpente disse para Adão? Adão disse para Eva, Eva, se vocês comerem do fruto que você disse que não pode comer, porque Deus disse que você não poderia comer, vocês serão independentes. Vocês serão como Deus, vocês não vão precisar mais de Deus. Toda vez que o homem se acha autossuficiente, toda vez que o homem não aceita, não espera Deus governar sobre a sua vida, ele se afasta do reino de Deus. Ele se isola do reino de Deus, porque reino de Deus é uma total dependência de Deus. É Deus no governo, é Deus comandando as nossas vidas. E a propósito da serpente foi uma independência, né? Foi uma independência, ou seja, sair debaixo do governo, você vai governar sozinho. Quer dizer, Deus entrega coisas para o homem governar, mas o diabo veio e fez com que o homem ficasse tão cego que ele quisesse ainda ter uma independência em um governo maior. E ela tentou mostrar um lado do tipo, olha, você será
não é bonito, não é bom ser Deus, não é legal, então você vai ter também a sensação de ser Deus. Exatamente. E era essa busca da independência que foi o mesmo pecado que Lúcifer cometeu, quando ele tentou sair debaixo da mão de Deus, do governo de Deus, quando ele estava antes da criação da terra, ele também fazia parte do reino de Deus. Ele era, inclusive, o sacerdote dos anjos. O sumo sacerdote dos anjos era ele. Mas quando ele planeja ser independente, houve a sua queda. E grande foi a sua queda. Então, toda vez que o homem tenta gerenciar sua vida por conta própria, ele já é um homem caído, já é um homem distante do reino de Deus. Então aqui nessa passagem do capítulo 3 a seguir, nós vamos ver então a manifestação do reino, porque o reino sempre existiu. Ele foi manifestado lá no Éden, no princípio, depois o homem perdeu, Deus veio tentando restaurar o reino na história de Israel muitas vezes, e não deu certo. Deus vem de novo, Jesus, o próprio Cristo, vem para instaurar, para trazer, para manifestar o reino dele sobre os homens. Então é isso que nós vamos estudar. Então vamos pegar então Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6, mais um. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Muito bem. Voltemos então aqui ao primeiro versículo, que diz: e naqueles dias. Ou seja, esse naqueles dias, como já dissemos na aula anterior, ele veio para demonstrar que houve aí uma passagem muito grande de tempo entre o final do capítulo 2 e o início do capítulo 3. Então, isso aqui nos mostra que todos nós, assim como João Batista, houve registros do seu nascimento, depois há um silêncio total, e só vem aparecer falando de João Batista quando ele está cumprindo o seu ministério. Da mesma forma, ainda hoje é assim. Todos nós passamos por um momento chamado silêncio de Deus na nossa vida. Todos nós passamos por um momento do anonimato, um momento em que ninguém te vê, um momento onde você não é percebido por ninguém. Mas esse é o momento em que Deus está lhe preparando, é o momento em que Deus está te dando estrutura, é o momento em que você está crescendo. Perceba, na natureza funciona dessa forma. Você pega uma semente, você planta na terra e ela começa então a germinar e vai crescendo. Você não pode esperar que no nascimento daquela planta ela já te mostre os frutos, porque ela não tem estrutura para aguentar os frutos, né? Por exemplo, se você pegar um pezinho de manga que acabou de nascer e pendurar uma manga nele, você vai quebrá-lo, não é? Então, você não, por aí. Você não tem estrutura para suportar ainda o que o caule não está fortalecido. Não, né? está. E Deus, ele tem um projeto grande para sua vida. Se só uma manga já quebra, imagina as milhares de mangas que Deus quer colocar sobre aquela planta
né, de uma só vez. Glória a Deus. Então, o que Deus tem para a sua vida é muito grande, mas Deus só vai revelar isso na sua vida quando você ganhar estrutura. É por isso que você tem que conhecer a Bíblia, é por isso que você tem que buscar crescer na comunhão, é por isso que você tem que buscar avançar na vida espiritual, porque enquanto você não avançar, você mesmo está impedindo a manifestação das grandes bênçãos de Deus na sua vida, que as bênçãos maiores são: você está trabalhando dentro do reino de Deus, frutificando dentro desse reino. Então, esse período do anonimato, esse período do silêncio, nada mais é do que um momento de preparação. Tem gente que fica angustiado, tem gente que fica até murmurando: mas eu vejo Deus usar tanto fulano, usar ciclano, olha, fulano tão novinho, parece que acabou de sair, Jesus já está sendo usado, eu estou aqui há tanto tempo e Deus não me usa. Ei, você sabe por que Deus ainda não te usou? É porque o ministério que Deus tem para ti é um ministério único, não é um ministério igual do teu irmão que você está vendo. Não adianta ficar se espelhando em A, em B, em C. O teu ministério é único. Vamos pegar o exemplo de Moisés. Quando Moisés nasceu já com um propósito. E o mundo espiritual já sabia que havia um propósito. Tanto é que o mundo espiritual se levantou para tentar destruir a vida do líder, que era Moisés. Já nasceu com um propósito. Mas ele viveu 40 anos dentro do palácio. Depois ele viveu 40 anos na casa de Jetro. Com 80 anos foi que Deus deu início ao ministério de Moisés. Sabe por que demorou tanto, pastor Eudes? É porque era grande o mistério que Deus tinha para ser manifestado através da vida daquele homem. Ele tinha que ganhar estrutura, e muita estrutura, para suportar o peso do ministério que Deus tinha na vida dele. Pastor Ismael, esse ganhar estrutura também ele exige um acostumar com rotina. Porque imagina Moisés, todos os dias ele olhava a ovelha, levava a ovelha, trazia a ovelha. Olhava os montes, levava a ovelha, trazia a ovelha. Ouvia o máximo de rotina, o máximo de novidade que ele ouvia era mé. Era um rugir de animais. Então, a rotina nos fortalece. Por exemplo, para que se adquira fortalecimento nos músculos, você vai para a academia, você vai malha, volta, depois vai de novo, malha, volta. Mas em contrapartida vai fortalecendo os seus membros. Então, a rotina, por mais maçante que seja, ela é importante para o nosso amadurecimento. A árvore, você molha e ela aguenta o sol, no dia seguinte mais água, e o tempo fortalece ela a ponto de depois ser uma bela árvore. Pastor Eudes, eu vou dizer uma coisa aqui que é desafiadora. É difícil, muita gente não quer ouvir isso, mas eu vou dizer. Se você está ansiando por fazer uma grande obra para Deus, mas parece que esse tempo nunca chega na sua vida, você tem se entristecido, o teu coração tem ficado abatido, e quantas vezes até você tem murmurado contra a liderança da tua igreja, contra as pessoas que estão perto de você. Mas deixa eu dizer para você uma palavra que talvez ninguém nunca disse: quanto mais tempo demorar, eu quero dizer para você, porque maior é o que Deus quer realizar na sua vida. De duas coisas, uma: ou você parou no tempo e não cresceu espiritualmente para Deus revelar, e já era para Deus ter revelado o que Ele tem na sua vida, ou então Deus tem algo muito, mas muito grande, que vai se cumprir no momento em que Deus olhar para você e dizer: agora suporta o peso do ministério. Muita gente tem chegado para mim, pastor, eu dito assim: pastor, Deus me chamou e eu tenho que dirigir igreja, e chegou minha hora. E eu digo assim: meu irmão, se foi Deus que te chamou, vai debaixo da bênção.
Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, se não foi Deus que lhe chamou, ou se Deus lhe chamou e esse não é o tempo, você não vai suportar o peso do ministério. Pastor Eudes, não suporta. Fora do tempo, essa é a pura não realidade. Suporta o peso do ministério. Tem gente que implora, fica no pé do seu líder, do seu pastor, querendo porque quer assumir um cargo, assumir uma liderança de uma igreja. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, o ministério só suporta quem foi chamado por Deus e no tempo de Deus. Glória a Deus. Não Glória adianta, a Deus. porque Glória antes a Deus. não suporta. Então, o ministério que Deus tem para nossas vidas, ele já sabe. Nós já nascemos com esse propósito. Agora, nós estamos ganhando estrutura. E por incrível que pareça, pastor, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu me sinto pequeno. E eu vejo que parece que ainda estou tão distante de chegar a esse momento de exercer um ministério profícuo na obra de Deus. Pastor Ismael, e quanto dura esse tempo? É a pergunta que se pode se fazer. Eu já tenho 10 anos na fé, já chegou o tempo. E às vezes a pessoa se precipita, já faz um cartãozinho, né, e fala assim, eu sou pregador, ninguém quer me designar, então eu sou pregador. Veja bem, quem vai dizer esse tempo é Deus através da igreja. É a igreja que vai separar você. Esse aqui é o pregador, esse aqui é o ministro da palavra, esse aqui é o mestre na palavra, esse aqui é um adorador. É a igreja, é Deus através do corpo de Cristo. Concorda? Pastor Eudes, no livro de Provérbios, salvo engano, capítulo 28, na parte final lá, Deus fala de alguns animais que ele criou e que se encontra grande sabedoria. E eu, inclusive, tive ministrando a respeito disso este final de semana. E quando você me falava isso, Deus me fez lembrar desse momento. Então, quando Deus fala que no gafanhoto, que não tem rei, e nele se encontra sabedoria, eu aprendo muita coisa aqui. O gafanhoto, esse gafanhoto que a Bíblia diz, ele não tem asas. E eles vivem na copa das árvores. Quando eles estão nessa copa das árvores comendo, chega um momento que a comida fica escassa e eles precisam migrar para outra árvore, mas eles sabem que se descerem da árvore, os predadores podem pegar esses gafanhotos. Então o que eles fazem? Eles ficam lá esperando o momento certo para eles migrarem para outra árvore. E como é que eles sabem disso? Porque dentro deles há um sinal que eles recebem que chegou a hora de pular para outra árvore. E qual é o sinal? Um vento sopra. Quando o vento sopra, todos eles pulam para outra árvore, e isso nos ensina que lição linda. É Deus nos ensinando com a sabedoria que deu aos animais, que nós também devemos aguardar o momento certo. E o momento certo é quando Deus começa a soprar sobre a sua vida. Entendeu? Aleluia. Quando Deus começa a soprar, o seu pastor começa a lembrar o seu nome, os irmãos começam a lembrar o seu nome, é o Espírito Santo começando a soprar sobre você. Mas tem gente, pastores, que não pula. Tem gente que não agarra, tem gente que não vai. Deus quer te levar a um ministério maior, a um lugar maior, a um lugar de fartura, de abundância, de crescimento. Mas tem gente que não se atenta para o start de Deus, o iniciar de Deus na sua vida. E tem gente que se precipita e cai na mão do predador. Então, o momento certo, Deus há de dar a você. Entenda que o Espírito Santo vai soprar sobre a sua vida. E você vai entender que aquele é o momento que Deus preparou para você. Vai passar o Elias e vai jogar a capa. Deus vai lembrar o Barnabé. E vai aparecer. Aleluia. Você vai estar, quem sabe, numa outra atividade nada a ver com o ministério, como estava lá Eliseu. Mas, trabalhando lá na agricultura, né? Trabalhando o solo. Aí Deus leva um profeta, e olha como que é o começo do ministério. Deus leva um profeta sobre a vida dele para poder dar o start
e dizer, chegou a hora. E quando chega a hora de Deus, não dá mais tempo de fazer mais nada. A única coisa que deu tempo foi de Eliseu pegar aqueles animais, matar logo ele, encerra e vamos conversar o que Deus quer na nossa vida. É assim que Deus faz. Paulo, aquela potência em uma pessoa, estava no canto fazendo tenda, né? E aí Deus aparece no meio de um caminho. Digo, depois do chamado, Deus chama ele tenta pregar o evangelho, o povo rejeita, ele volta para suas tendas, trabalhar, mas na dependência de Deus. Depois de 13, 14 anos, Deus leva Barnabé para Antioquia precisa de mestres, precisa aí Deus lembra que tinha um soprar de Deus. Esse é o soprar de Deus, pastor. Isso lembrou muito Glória bem. A Deus. Porque quando Paulo aceita, né, a Cristo como seu Salvador, é mudado, é transformado, ele se empolgou e queria pregar. Só que os discípulos de Cristo rejeitaram ele. Quando ele viu a rejeição, ele voltou para sua terra e voltou a fazer o que ele costumava fazer. Só que esse foi o período do anonimato na vida de Paulo. É o período que ninguém escapa. Porque por mais que você conheça o que é Bíblia, como Paulo Glória conhecia, tem que ter o período do crescimento, esse período do deserto, esse período do anonimato, esse período do silêncio de Deus. Mas só que vai chegar a hora que, como foi na vida de Paulo, Deus vai usar um Barnabé. Deus vai usar um Barnabé que vai soprar. E quando soprar o seu nome, é porque chegou a hora. Então você vá, porque Deus vai manifestar um grande ministério na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. É dessa forma que Deus trabalha. E assim nós entendemos e aprendemos. Jesus viveu o anonimato, né? Jesus viveu o anonimato. Então não se preocupe, você está nos ouvindo hoje, você está dizendo assim, mas eu já tenho tantos anos que eu sirvo a Deus, eu já vi tanta gente passar pela minha vida que não era nada, cresceram, prosperaram. Olha, as plantas não crescem iguais. Né? Para cada planta, Deus tem um tempo certo para fazer ela produzir. Tem gente, pastor Eudes, que quer, sabe assim, aceitou Jesus hoje, amanhã já quer ser muita coisa. Eu não estou dizendo que isso é um desejo ruim, não é. Devemos procurar crescer. A Bíblia diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, ou seja, devemos desejar sim, coisas boas, mas aprendamos que quem cresce rápido é como alface e também acaba rápido, viu? E quem cresce mais devagar é como um abacateiro, é como uma mangueira, demora 4, 5 anos, mas quando ganhar estrutura e começar a produzir, vai produzir todos os anos. E é isso que Deus tem projetado para a sua vida. Eu me alegro, pastor Eudes, porque eu vejo que todas as coisas que têm acontecido na minha vida é pelo soprar de Deus, não é porque eu tenho corrido atrás. Não, eu não faço isso. Eu entendo que quando Deus tem um ministério na vida de alguém, é Deus quem faz soprar o nome dele. É Deus quem abre a porta para ele. Mas tem muita gente que, igual o senhor falou, anda desesperado, fazendo logo cartão, forçando a porta, sabe, quase obrigando os líderes a levar ele da sua igreja. Olha, cuidado, você pode estar antecipando algo na sua vida que você ainda não tem estrutura para suportar. E isso pode acarretar em um grande prejuízo, não é para você, é para o reino de Deus, porque o reino de Deus conta com você. E você pode ser uma bênção nas mãos de Deus, mas na hora certa, quando tiver a estrutura que Deus quer que você tenha para o reino. Então, para cada tipo de planta, existe um tempo do crescimento, um tempo da estrutura e o tempo da produção do fruto. Tem frutas, pastor Eudes, eu conversando com uma pessoa, a semente demora 5 anos para nascer. Meu Deus! 5 anos para nascer. Tem outros que a planta já ganhou estrutura, depois de 20 anos crescendo, aí ela produz o seu fruto. Mas o fruto demora 1 ano para amadurecer. Mas se você souber os benefícios que tem nesse fruto,
Ah, meu amigo, é isso que Deus está falando para nós hoje aqui. Deus está falando assim, olha, não fique preocupado com o tempo. Você pode ser como um pé de buriti, que vai demorar muitos anos crescendo, e quando você produzir o seu fruto, vai amadurecer de um ano para outro. Mas quando amadurecer, o óleo do piqui, do buriti, se você é tão medicinal, as pessoas que moram no interior, na roça, sabem, o óleo do buriti, você pode tomar ele se você for picado de cobra, que ele rebate o veneno da cobra. Forte, hein? Olha para onde... Olha a importância desse ministério. Você está entendendo o tamanho, o tanto que é forte? Um pouquinho de óleo produzido pelo buriti combate o veneno das cobras. Eu não sei se você está compreendendo um pouquinho da magnitude da estrutura do reino. Nós estamos falando da estrutura, das manifestações do reinar de Deus. Não sei se você está entendendo. Nesses exemplos que nós estamos trazendo, por exemplo, do buriti, talvez você não vai ter um ministério profícuo, mas o seu ministério vai ter uma palavra de conselho que vai eliminar o veneno da serpente. Você consegue imaginar isso? Talvez você tenha um ministério que não vai sair dos bastidores, mas você vai aparecer um momento, mas um momento muito importante, por exemplo, do Simão Sirineu. Olha só o ministério daquele homem, um momento só, mas ele ajudou a carregar a cruz de Cristo. Foi momentos rápidos, bem rápidos, mas que foi registrado para a nossa história. E hoje nós falamos de um tal Simão Sirineu que apareceu por um momento. Mas, meus irmãos, daqui a pouco vamos voltar com mais Bíblia em Foco. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Agora são 10h41. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco. Através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor de Cepol e conosco está o pastor Ismael Oliveira. Agora são 10h43. Pastor Ismael, vamos dar um abraço ao nosso povo rapidão aí. Nós temos muita gente participando. Nós temos o pastor Ademar Colasso, meu amigo, está lá em Água Branca, no Maranhão, nos acompanhando aqui. Professor Jefferson Batista, nosso companheiro, um grande ensinador da Palavra de Deus, que ajuda muito na Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil. É um grande amigo que nós temos, também está nos acompanhando aí. Temos o Marcos Mendes, a irmã Érica, né, o Ivan Paulo, a minha esposa Rudirley. Temos muitos irmãos aí. Eu perdi um pouco aqui, pastor, de vez em quando cai aqui no celular, e aí perco um pouco aqui as mensagens. Então, se tiver alguma que eu não citei aí, por gentileza. O meu aqui eu nem consegui abrir aqui, tá dando uma panezinha. Um abraço aí para a irmã Marlene, que está participando lá. O meu sogro, que hoje está com o radinho lá. A irmã Creuza, pastor Eudes, ela é uma grande amiga nossa também. A Lilian Costa, né? Tem muita gente aí conhecida, muitos amigos, muitos irmãos conectados na live da Rádio Paz. Um abraço ao meu sogro, ao irmão João Cosmo, que hoje adquiriu um rádio para ele lá, e para não perder mais o programa. Glória a Deus. A irmã missionária Alzirene, que também sempre está acompanhando os nossos estudos bíblicos e crescendo na palavra. Glória a Deus por sua vida, missionária. A minha mãe, que está participando, a irmã Eliene. E hoje eu ouvi o meu irmão, que estava ouvindo mais cedo aí, Gildevaldo, lá de Parauapebas, ele está acompanhando o programa. Deus abençoe a vocês, meus irmãos. A irmã Sandra Salles também, um abraço, Deus abençoe. A irmã Márcia também, que entrou no meu zap aqui, mandou alguma coisa também aqui. É a irmã Márcia. Deus abençoe, irmã Márcia. Fique na paz do Senhor Jesus. Vamos, sem detença, sem delonga, vamos voltar à nossa palavra, o reinar de Deus. Por favor, pastor Ismael. Então vamos lá para a manifestação do reino de Deus. Então o primeiro versículo diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Pastor Eudes, o reino é algo muito importante, muito grande. Agora, na manifestação desse reino, aparece um tal de João Batista. Quem era esse tal João Batista? Precisamos descobrir quem ele era. Porque a partir do momento que nós entendermos quem é ele, nós vamos entender o papel dele dentro da manifestação do reino, não é?
Então vamos ver o que o próprio Cristo falou de João Batista. Então vamos abrir nossa Bíblia aí, Mateus, capítulo 11 e o versículo 11. 11, versículo 11, está na mão aqui. Isso. É verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. A parte B nós vamos deixar para um outro momento, porque é um assunto Isso. muito profundo. Muito, muito profundo, né? É a parte que a gente vai falar sobre João Batista ter ficado de fora do reino. Apesar de tudo, ele anunciou o reino, Que coisa. mas ficou de fora do reino. Mas tudo bem, vamos pegar a parte A. A parte A que diz: em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior do que João Batista. A gente lê esse versículo e às vezes não para ver a grandeza dele. O próprio Cristo falando. Então, não há dúvidas a respeito da grandeza de João Batista. Só que às vezes nós não conseguimos dimensionar. Vamos lá então. Se João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher, então ele era maior do que Noé. Se João Batista foi o maior nascido entre mulheres, ele foi maior do que Abraão. Que coisa, hein? Ele foi maior do que Isaac. Ele foi maior do que Jacó. Ele foi maior do que José. Ele foi maior do que Moisés. Fala baixo. Ele foi maior. Olha que Moisés, né? Que coisa, hein? O Abraão. libertador, né? Não, e Abraão, que todo judeu diz, meu pai Abraão, fala com orgulho. Meu pai Abraão. E Jesus vem dizer assim, nasceu Meu Deus. maior do que Abraão. Ele é maior do que o profeta Elias. Maior do que Davi. Que coisa. Imagina então, pastor Eudes, na face da terra, e não estou colocando aqui somente a história dos judeus. Imagina o maior imperador que houve sobre a face da terra. E Jesus disse, João Batista é maior do que ele. Isso é muito profundo, pastor Ismael. Aqui, ó, quantos reis poderosos tiveram antes de João Batista? Inclusive Salomão. João Batista é maior do que o rei Salomão. Imagina os maiores filósofos que já existiram na Terra. João Batista é maior do que esses filósofos. Nossa. Imagina os maiores líderes militares, generais, homens de guerra, capitães de guerra. João Batista era maior do que todos eles. Isso nos ensina o quê, pastor Eudes? Que no reino de Deus não há nada construído nessa terra que seja maior do que quem está dentro do reino de Deus. Glória a Deus. O Glória a reino Deus. de Deus é maior, é melhor, Glória a te Deus. faz maior do que todas essas coisas. É por isso que pelejar para entrar, para estar no reino, Meu Deus do céu. é melhor do que Aleluia. você pelejar para ser um imperador nessa terra. Meu Deus. É melhor do que você pelejar para ser um homem renomado nessa terra. Meu Deus. Você pode ser o maior filósofo, mas ainda é pequeno perto de um que está dentro do reino. Meu Deus. O reino de Deus Meu Deus. é fantástico. Meu Deus. Veja, Meu Deus. esse é só o início da manifestação. Quando o reino se manifesta, já manifesta um que é maior do que todos os homens que já existiram na terra. Meu Deus. Os que foram nascidos de mulher, não tem ninguém. Que glória. É o primeiro que Deus manifesta em relação ao reino. É João Batista. Mas não só isso, João Batista, Jesus disse que ele foi o maior profeta. Aí vamos entender uma coisa. Vamos ver o que é que um profeta faz. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel. Vamos lá.
todos vocês que estão em casa, abra sua Bíblia aí, venha nos acompanhando aí na leitura. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10. Uma leitura um pouco extensiva, mas importante para a nossa compreensão do que nós estamos estudando esta noite. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Perceba aí a unção sobre a vida de um profeta. A unção sobre a vida de um profeta é para fazer manifestar a vida. Glória a Deus. O profeta viu um vale cheio de ossos secos. Ali não tinha mais, só estava o profeta e o vale cheio de ossos secos, e Deus falando com ele. E Deus disse: profetiza, porque quando tu profetizar, a unção que eu já coloquei sobre a tua vida vai fazer manifestar a vida nesses ossos. Aleluia. Ele profetizou duas vezes. Uma profetizou para os ossos secos e a outra profetizou o Espírito. Olha que coisa. Olha que a unção que ele tinha sobre a vida dele. O profeta, ele tem essa unção de fazer tornar a vida. Aí nós vamos entender que, olha, no versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando nós vemos essa palavra, o profeta João Batista, ele já está profetizando: é chegado o reino dos céus. Quando ele diz essas palavras, o reino se manifesta. Meu Deus do céu, que é isso? Mas não só Glória isso. A Deus. Porque o reino não poderia ser manifestado de outra forma. Meu Deus. O reino tinha que vir por uma voz profética, uma unção especial. Glória a Deus. E Deus levanta então João Batista para profetizar. O reino chegou. Quando ele profetiza, o mundo espiritual se abala. Aí tinha que ser o maior profeta mesmo. Mas não, mas escute, lá no versículo, lá mais para frente, você vai ver que vinha gente de Jerusalém, da Judeia, de todas as províncias adjacentes ao Jordão, para estar com ele, para ser batizado por ele. O que era isso, pastor Eudes? Quando o profeta se levantou, ele se levantou como Ezequiel, num vale de ossos secos. Havia ossos secos para todo lado em Israel, e quando a voz dele ecoou, esses ossos secos começaram a se ajuntar até ele, e quando esses ossos secos chegaram até ele, receberam vida no Espírito que estava ali, através do batismo nas águas. Glória a Deus, que coisa! Isso é o reinar de Deus, meu pai. Antes do rei aparecer,
a vida começou a brotar. A vida começou a surgir dentro de Israel. O povo estava morto espiritualmente. Levantam a voz profética e diz para esse povo: venha a vida novamente. E o povo veio para a vida novamente. Meu Deus, meu Deus. E eu quero dizer mais uma coisa. O profeta, quando ele diz, é chegado o reino dos céus, ele profetizou que o tempo do anonimato na vida de Jesus havia acabado. Meu Deus. Quando Deus quer dar um fim no anonimato, ele levanta um profeta. E esse profeta, ao dizer que o tempo do anonimato acabou, começa uma grande mudança. E hoje, pastor, nós estamos falando desse aqui em vão. Não, nós não estamos falando isso aqui à toa. Nós estamos falando aqui porque o Senhor nos levantou como profeta neste dia sobre o nosso tempo, sobre a nossa geração, para dizer para você que está nos ouvindo agora. E eu vou profetizar que o tempo do anonimato está chegando ao fim na tua vida, e o reino de Deus vai se manifestar na tua vida. Recebe aí. Aleluia. Essa é uma palavra profética. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai te colocar dentro do reino, que vai te fazer ver reino, que vai te colocar próximo de Jesus. Meu Deus. É uma palavra que vai mudar muitas vidas, porque é uma palavra profética. E hoje Deus nos levantou sobre profeta, como profeta sobre a vida de muita gente que está nos ouvindo. Receba essa palavra de Deus no teu coração, porque o tempo do anonimato, diz Deus, chegou ao fim, e Deus te coloca dentro desse reino. E o reino de Deus tem vida e não morte. É por isso que o povo vinha de todos os lugares, porque, pastor, todo mundo quer ter vida, mas vida só em Cristo Jesus. Vida é só no reino. E hoje o reino se manifesta produzindo vida aonde a nossa voz está chegando, aonde a palavra de Deus está chegando, o reino está produzindo vida, porque no mundo espiritual há um mover gigantesco. Os meus olhos, os teus olhos não podem ver, mas diante desta palavra que está sendo ministrada, há um mover no mundo espiritual, e muita gente está chegando, o seu coração está queimando, está fervilhando com essa palavra. É o reino de Deus trazendo vida, pastor Deus. Trazendo vida nos corações. Glória a Deus. Isso é reino. Glória a Deus. E Deus então levanta João Batista. Uma estrutura totalmente nova, né? Foi para o deserto, tinha nada a ver com Jerusalém, com o templo suntuoso de Jerusalém, que coisa. Mas olha só, o profeta Ezequiel, quando ele profetizou sobre o vale de ossos secos, a princípio só tinha ele, começou uma voz. Mas quando terminou, ele olhou e falou assim: eu vi um exército em extremo. Aleluia. Aleluia. O que Deus está dizendo para nós aqui, pastor Eudes, começou com um profeta, mas Deus está levantando um exército em extremo, um exército gigantesco para colocar dentro desse reino. E a voz profética que hoje ecoa, ela está produzindo vida, 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 vida no coração de quem está nos ouvindo, porque você já faz parte desse exército e chegou a hora de se levantar desse vale cheio de ossos secos para começar a ter vida no reino de Deus. Aleluia. Aleluia, é reino. Meus irmãos, agora são 11 horas, não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo, é rapidinho, já estamos de volta. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco, através da Rádio Paz FM 89,9, a Rádio da Família. Eu sou o pastor Eudes Cepol e conosco está o pastor Ismael Oliveira, e agora são 11h02. Está muito gostoso falar sobre o reino, e eu estou voltando a palavra para o pastor Ismael.
Pastor Eudes, antes de nós voltarmos aqui, quero mandar um abraço para o pastor Francisco Souza, está lá na Bahia, nos acompanhando. Glória a Deus. Ele faz parte da nossa mesa diretora, é um amigo nosso, um companheiro. Ele vem acompanhando desde as primeiras aulas aqui conosco, viu? Um abraço, pastor Francisco, um abraço para toda a igreja aí na Bahia. Que Deus abençoe a todos vocês. Recebe nosso abraço, pastor Francisco. Então vamos lá. Pastor Eudes, vamos voltar um pouquinho aqui. Nós estamos ainda no versículo 1, eu pensei que nós ia chegar no versículo 6 hoje, né? Nós estamos aqui no versículo 1. Eu estou achando que não vai dar. Eu estou com uma leve impressão também que nós não vamos chegar no versículo 6. Mas vamos pegar aqui, pastor Eudes, voltando ao princípio lá no livro de Gênesis. Lá em Gênesis nós vemos que Deus pegou o homem, colocou no jardim do Éden. Ali o homem estava vivendo dentro do reino de Deus. Não era por causa do jardim, era porque Deus estava no governo da vida dele. Então, o homem vivendo dentro do reino, ele estava vivendo 100% à vontade de Deus. Porém, chegou o momento em que Lúcifer se levanta para tirar o homem de dentro do reino. E a Bíblia diz que ele usou a serpente, que era a mais astuta de todas as alimárias. Então, o que foi que fez a diferença? Para arrancar o homem de dentro do reino, o diabo usou o mais habilidoso dos animais para poder influenciar a vida do homem e tirá-lo lá de dentro, né? Mas aí, na manifestação do reino, Deus fala assim: Satanás, tu tens usado o melhor, eu também vou usar o melhor. Aí levanta João Batista, Aleluia, como um grande profeta e diz: não há outro nascido de mulher maior do que esse. glória a Deus. Mas o que eu acho interessante, pastor Eudes, é porque quando João Batista foi nascer, a mãe dele era estéril, né? O pai um sacerdote. O filho da impossibilidade, né? Já na velhice, né? Como é que poderia ter filhos? E eles não tinham filhos. Mas o nome João não foi dado pelos pais, foi dado por Deus. Foi o anjo que disse: o nome desse menino será João. Mas João era o nome mais comum daquela época. Era o nome comum. João, tinha tanto João. Por que foi chamado João o Batista? É porque estava associado ao que o povo via nele. Ele batizava, então, fala assim: João, qual dos Joãos que nós estamos falando? Estamos falando daquele que batiza. O Batista. Né? Se ele fosse carpinteiro, seria talvez João Carpinteiro, né? Por exemplo, uma coisa curiosa, eu descobri, por exemplo, meu nome é Ismael Pereira de Oliveira. Então, eu olhando para a minha linhagem ancestral, o Pereira vem de pessoas que cultivavam peras em Portugal. E o Oliveira vem da casa de Bragança. Aliás, o Pereira que vem da casa de Bragança porque cultivavam peras. E o Oliveira vem das pessoas que cultivavam a oliveira, a azeitona, o azeite. Então as pessoas, eles eram conhecidas pelas coisas que elas faziam. Não exatamente pelo primeiro nome, mas pela função que elas exerciam no dia a dia. Então, eu quero aproveitar esse gancho e dizer para você que está nos ouvindo que Deus vai te colocar dentro do reino e tu não vai ser conhecido pelo teu primeiro nome, mas pelo que Deus vai fazer na tua vida. O ministério que Deus vai manifestar na tua vida, é Ele que vai fazer você ficar conhecido e Ele vai ser a referência que vai te identificar dentro do reino. É o que Deus vai fazer através da sua vida. Glória a Deus, que coisa, hein? Pode ter o nome mais comum, o nome mais simples, mas Deus faz ele ser o maior nome. Deus faz ele ser o nome mais destacado.
Sabe? É disso que me maravilha o reino de Deus. É porque ele pega os pequenos, os fracos, né? E coloca lá sentado entre os príncipes, dá nome grande. O reino de Deus é uma mudança extraordinária na nossa vida. Você entra um Zé Ninguém e entra lá dentro e se torna o maior de todos os homens. Que coisa. Né? Que coisa extraordinária o reino de Deus. É transformador, é libertador, é maravilhoso. Aí Deus fala assim, olha, Satanás, tu tirou o homem de dentro do reino usando o melhor dos animais. Eu coloco hoje o homem dentro do reino de novo, usando o melhor dos meus profetas. E hoje é pela uma voz profética que você está voltando para dentro do reino de Deus. É por uma voz que brada do céu, através do profeta de Deus, é que você está recebendo vida no reino de Deus. É através do profeta que Deus levanta sobre a terra e brada hoje sobre a tua vida, que você está sendo erguido hoje num grande ministério que Deus começa a despontar na sua vida. Recebe aí. Esse é o reino de Deus. Deus fez isso. Deus fez isso para poder mostrar o que é o reino. Engraçado, pastor, todo mundo quer começar o reino nos grandes centros. Quer começar o seu ministério nas grandes igrejas. Quer começar o seu ministério nos grandes congressos. Aonde começou João Batista? No deserto. Meu Deus. Aleluia. Deus está dizendo para você, ei, você vai começar num lugar aonde parece que não tem nem vida. Você vai começar num lugar que não tem grande público. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo, não é você que vai para meio do público, é o público que vai vir para perto de você. E Deus vai fazer isso. Deus vai arrastar pessoas de longe para ver você incendiando no ministério. O segredo não está no lugar. O segredo está em quem te enviou para o lugar. Olha a diferença de quem está no reino, pastor. Que coisa. Tem tranquilidade. Sabe por quê? Porque enquanto tem gente preocupado com o público, eu só quero pregar se for nos Gideões, porque nos Gideões tem um público de não sei quantas mil pessoas. Ei, se você está no reino, teu coração está em paz e está tranquilo, porque quando o ministério, quando a unção, quando Deus começar a te levantar dentro desse reino, as pessoas virão e será multidões. Olha aqui o que disse aqui a palavra do Senhor. Então ia ter com ele Jerusalém, olha só, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Meu Deus, era gente demais. Irmão, se preocupe não. Você está dentro do reino, descansa, porque é Deus quem vai trazer para chegar nas tuas mãos. Não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, sem dormir. Meu Deus, porque o meu sonho é pregar para a multidão. Fica tranquilo, é no deserto que você está que Deus vai trazer esse povo, que Deus vai... As pessoas que vão precisar passar pela sua mão, pelo seu ministério, conhecer os mistério de Deus através de você, vai vir até você, se preocupe não. Tem muita gente que entrou no ano 2019, pastor, angustiado. Porque esse ano ou vai ou racha desse jeito, se desse ano não for, meu Deus, acabou, nunca mais vai ser. Escute uma coisa, entenda, o reino de Deus, quando ele se manifesta, Deus faz o deserto se encher de gente. Que coisa. Você pode estar na menor cidade nos ouvindo hoje. Você pode ser da menor família nos ouvindo hoje, mas o Deus que eu sirvo, que você serve, é o dono do reino, e ele te chama para dentro desse reino, e quando você chega dentro do reino, ele se encarrega de fazer esse reino crescer perto de você. É desse jeito, é o reino de Deus. É o reino de Deus fluindo. Que não há barreira, né? Não há barreira. Porque a estrutura de Jerusalém não segurava o povo. Que coisa. E Deus chama esse povo para o iniciar do reino. Olha, João Batista foi considerado, ele é chamado de arauto do rei. Precursor. Aquele que vai adiante. O que vai adiante, quando os reis saíam para ir para algum lugar, então ele mandava os seus arautos. E os seus arautos, eles iam preocupados com o caminho aonde o rei iria passar.
Então eles tiravam os buracos, eles tiravam as pedras, eles iam limpando o caminho e preparando tudo para quando o rei fosse passar, nada pudesse impedir. Então, quando João Batista vem, ele vem com essa mesma função de ser um precursor, de ser alguém um arauto do grande rei que estava chegando. Então, ele vem para tirar. E aonde que o rei iria passar? Dentro do coração de cada homem. Então começou a limpar os corações, foi assim: arrependei-vos, e sede batizados. E Deus começou a limpar aqueles corações, porque era lá o lugar onde o rei queria morar, onde o rei iria entrar, onde o rei iria ficar. E sabe que você que está nos ouvindo hoje, o lugar onde Jesus quer estar é no seu coração. O lugar que Jesus quer que você abra para ele passar, para ele estar, é no seu coração. É por isso que ele está à porta e bate. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus quer trazer para você uma ceia que você nunca tomou. Ele quer trazer uma comunhão que você nunca teve. Só abre a porta do seu coração para esse Jesus entrar hoje no seu coração. Pastor, eu estou sentindo que nós temos que orar por pessoas que querem conhecer esse Jesus. Eita, vai mesmo. Pessoas que estão nos ouvindo, que estão sendo incendiadas com essa palavra. Porque essa palavra é vida. E está trazendo de volta esperança. Pessoas que já são até crentes há muito tempo e já tinham perdido a esperança de fazer alguma coisa para Deus. Mas hoje essa palavra está queimando, incendiando o coração como se incendeia uma floresta. E Deus está resgatando sonhos esta noite. Deus está resgatando propósitos esta noite. Deus está resgatando ministérios esta noite. Porque teve gente que se abateu por causa de circunstâncias na vida. Ei, o deserto não pode parar quem é chamado para o reino. O deserto vai florescer. O deserto vai se tornar um manancial. Não se preocupe. Deus está fazendo uma obra restauradora hoje na sua vida. Engraçado que o pai de João Batista concorria uma escala para prestar serviço no templo. E aí Deus fala assim: você não vai cumprir a escala, você vai ministrar um evangelho em tempo integral, só que não é no grande templo em Jerusalém. Vai ser o lugar onde eu vou te colocar. E aí tem um detalhe: você não vai ficar, pode até começar só, mas você não vai permanecer só, porque eu vou mandar gente, eu vou mandar pessoas, e esta voz vai achar espaço, essa voz vai achar guarida nos corações. Isso é reino. É reino de Deus. Pastor Eudes, eu acho que agora nós vamos deixar esses versículos para a próxima aula, né? O versículo 2, 3, 4, até o 6 aí, e depois nós vamos dar prosseguimento, porque no meu coração, eu sinto, nós precisamos fazer uma oração agora. Nós precisamos orar por quem está nos ouvindo. Tem gente que parou o carro para nos ouvir. Tem gente que parou tudo que estava fazendo para ouvir essa palavra hoje. Porque o Espírito já está soprando sobre a vida dessas pessoas. O Espírito Santo que conhece cada um que está nos ouvindo e sabe que já tem gente que já está até chorando com essa palavra. Glória a Deus. Porque ela tem vida, ela é forte, ela queima em nossos corações. E nós temos que orar e abençoar essas vidas. E reconciliar pessoas com Deus hoje. Trazer pessoas de volta para dentro do reino. Resgatar esses sonhos, esses ministérios que estavam se perdendo. Porque o reino se manifestou. Glória a Deus. E é motivo de festa, de alegria. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não é? Glória a Deus. Vamos orar, pastor Eudes? Vamos orar. Ministra sobre o povo. Senhor, meu Deus, esta palavra do reino, a manifestação do reino é algo tão poderoso, tão maravilhoso, que vem trazendo vida, vem queimando os nossos corações. Nós temos tantas pessoas que estão nos ouvindo hoje por essa rádio, que pararam mesmo dentro do seu veículo para ouvir esta palavra, porque estão se alimentando dessa palavra e ela está queimando em seus corações. Meu Deus e meu Pai, tem gente se entregando a Ti hoje, dizendo: eu quero ser
pertencer a este reino e estar debaixo da autoridade desse Deus maravilhoso. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero aproximar desse Jesus. Senhor, meu Deus, perdoa os pecados e as falhas dessas pessoas e escreva seu nome no livro da vida. Meu Deus, resgata elas, traz vida aos seus corações. Espírito Santo, sopra sobre a vida delas esta noite, sopra sobre os corações deles, tirando toda a impureza, tirando, meu Deus, todo medo, toda angústia, todo pavor, e trazendo vida, e trazendo paz, e trazendo segurança, e trazendo saúde, e trazendo força, e trazendo renovo. Em nome de Jesus eu profetizo que esse ministério não morreu, mas esse ministério, ele está sendo renovado hoje para ser muito útil no reino de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo, esse talento não acabou, não vai ficar enterrado, mas hoje ele vai ser desenterrado em nome de Jesus, que aquele desânimo vai desaparecer e vai se tornar em um ânimo poderoso no coração dos teus filhos, para que eles tenham prazer, alegria em fazer a obra, em entrar no reino de Deus, em divulgar, em proclamar o reino como João Batista, porque os proclamadores do reino de Deus são maiores do que os reis da terra. Os proclamadores do reino de Deus são maiores do que os filósofos da terra, porque os proclamadores do reino de Deus, eles são maiores do que os mais sábios da terra. Meu Deus, e nós queremos estar vivendo todos os dias dentro desse reino. Meu Deus e meu Pai, sopra sobre a vida dos nossos ouvintes esta noite. Sopra vida, sopra paz, sopra ânimo, sopra alegria, e traz ela para dentro do reino, porque assim como o profeta Ezequiel profetizou sobre um vale de ossos secos, e dali houve um levantamento de um grande exército. Nesta noite nós profetizamos um grande exército para o reino de Deus, um grande exército dentro do reino de Deus, e o Senhor está soprando sobre a tua vida esta noite e te trazendo para dentro desse reino. Receba as bênçãos do reino, receba o Senhor do reino sobre a tua vida esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Oh, meu Deus, te ouvindo esta mensagem maravilhosa que impacta os corações, milhares de corações, porque assim eu vejo milhares de pessoas nos ouvindo na cidade, no campo, nos valados, estão com o rádio ligado, lá participando conosco, e a palavra do reino está alcançando. Me faz lembrar quando, em 2017, pastor Ismael, quando nós nos reuníamos diariamente, à noite, para aprendermos a palavra de Deus. E nós não imaginávamos que o Senhor estaria, em noites como essas, abençoando milhares de pessoas. E é nisso que nos faz entender que o reino de Deus, ele trabalha com um propósito quando nós não imaginamos. O Senhor nos motiva quando não há motivações. E a gente se motiva em algo que não tem explicação. A gente paga um preço alto quando se fala em tempo, em disposição, em luta, em guerras interiores, exteriores. Mergulhar no reino. Até financeira mesmo, a gente investindo. E aí o Senhor hoje está abençoando esta multidão, que é uma multidão sem igual. Se hoje nós estamos falando com milhares de pessoas, essa palavra vai estar guardada nos nossos arquivos da internet. Ela ainda vai alcançar outras milhares de pessoas. Isso chama-se reino. É a estrutura deste reino, ou seja, o reinar de Deus te alcançando. E é assim que vai continuar. O Senhor vai te alcançar, vai
vai renovar os seus sonhos, está renovando os seus sonhos, está fortalecendo a tua estrutura que já estava desgastada pelo tempo, pelas pancadas, pelas ondas. Mas nós ministramos na tua vida um novo tempo de Deus. Em nome de Jesus. Um novo tempo de Deus na sua vida. O vento do Espírito assopra sobre tua casa. O vento do Espírito assopra sobre o teu ministério. O vento do Espírito assopra o teu nome em corações que você não imagina, nos seus líderes que você imagina estar longe de você, mas o Senhor já está trazendo a memória. Em nome de Jesus. Já está trazendo a memória. Da mesma forma que o Senhor, o Espírito assoprou o nome de Paulo, assoprou o nome de Paulo no coração de Barnabé. Da mesma forma, ele está soprando o teu nome. Pastor Eudes, aleluia. Eu queria tanto que as pessoas sentissem esse clima espiritual, aleluia, que nós estamos sentindo. Glória aqui, a Deus, né? Esse mover de Deus que está glória aqui, essa unção de Deus que está sendo manifestada aqui nesse ambiente, nesse estúdio. Glória a Deus. Eu sei que está chegando lá onde as pessoas estão ouvindo, porque eu sei, glória, o Espírito Santo testificou no meu coração. Teve gente que parou o carro para ouvir essa palavra. Glória a Deus. Porque Deus queria que ela ouvisse essa palavra de vida para o coração dela. E essa palavra vai longe, vai chegar em muitos corações. Aleluia. Meus irmãos em Cristo, chegamos ao término de mais uma edição do programa Bíblia em Foco. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Janderson, que hoje veio aqui para ficar pertinho. E ele está aqui impactado com uma glória, com uma unção. Você não faz ideia do que está acontecendo nesse estúdio. Uma glória envolvendo nossos corações. As lágrimas não estão contendo em nossos olhos aquilo que Deus está fazendo aqui e está alcançando tua vida. Então, presbítero Janderson, Deus vai te surpreender. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastor Ismael, por favor. Pastor Eudes, é sempre uma honra nós estarmos na presença de Deus. É como dizia Davi, é melhor estar um dia na presença do Senhor do que 1000 anos longe da presença dele. É algo indescritível que nós não podemos nem narrar. A alegria de estar aqui, né, recebendo a palavra de Deus em nossos corações como um alimento tão forte, tão poderoso como essa. Que Deus abençoe você que nos ouviu, Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão aqui no estúdio, Deus abençoe sua vida. Não pare de crescer no ministério, não pare de olhar para a palavra de Deus e meditar nela. Que Deus abençoe sua vida de uma forma muito extraordinária. E até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Meus irmãos em Cristo, se Jesus não voltar, amanhã nós estaremos aqui ministrando no livro de João. Não perca, Deus tem feito maravilhas através desse programa e vai continuar. Então, se Jesus não voltar, amanhã estaremos. Se ele voltar, infelizmente, não poderei estar. Mas é assim que funciona. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Aquele abraço.